A epiderme da... Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial 95.7 do canal Pele com Alma no Instagram. Estamos ao vivo nos dois lugares. Sejam muito bem-vindos ao programa. Uma segunda-feira às 17 horas. E eu espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana, porque, para variar, eu vou dar uma cutucada no cérebro de vocês com a pergunta: será que você respeita os seus limites? Opa! Que a medicina dermatológica de superfície tem a ver com respeitar os limites? Vamos chegar lá? Bom, qual é a proposta desse programa, né? Então, meu nome é Paula Cian Lopes, eu sou dermatologista, sou escritora e eu gostei muito de estudar o quanto as emoções influenciam na nossa saúde, porque foi muito importante na minha vida, mudou meu curso de vida, mudou minha saúde, mudou minhas escolhas, tá? E aí, o que a gente pode pensar em falar sobre respeitar os limites? Limite, barreira, cerca, respeito, valor. Então a gente vai trabalhar os três corpos. Nós vamos trabalhar o corpo físico, nós vamos trabalhar o nosso corpo mental e emocional e vamos trabalhar o corpo espiritual falando de limites e barreiras. Opa, vem que tá interessante o programa. Bom, o que a gente fala sobre limite? O que a gente fala sobre barreira? Então, a primeira coisa, para eu ter um limite, para eu ter uma barreira, eu preciso me conhecer. E a gente não nasce se conhecendo. A criança, ela nem sabe que ela existe por ela. Ela acha que ela é continuidade da mãe, continuidade do pai. O grande outro, como diria Lacan. E isso quer dizer o quê? Com o tempo, a criança começa a se perceber como um ser separado de pai e mãe. E a partir disso, a criança começa a falar não. Às vezes, a primeira palavra que a criança fala é não. Não. E às vezes a gente acaba punindo, mas na verdade a criança está aprendendo a colocar o limite dela. Então a criança começa o quê? Ela vê a mãozinha, ela observa a mão, ela acha o pé, ela começa a apertar a barriga, ela acha a própria genitália. E aí já vem gente com um desconhecimento falando: já é pervertida desde pequeno, tira a mão do pipi, tira a mão da pepeca, que é feio. A criança está se conhecendo, ela nem sabia que existia e agora ela tem consciência de que ela existe. Então ela começa a perceber os primeiros limites dela. Ela, um ser separado do outro, que pode falar não, que pode se conhecer e que pode se tocar. Quando a gente entra na adolescência, é uma nova barreira começando. Por quê? Porque você muda completamente. Então, você passa do estado infantil para uma transição da fase adulta. Então, você tem toda uma mudança hormonal e você começa a se conhecer e você começa a mudar. E o seu corpo começa a ficar diferente e você, às vezes, começa a ter vergonha daquilo. E outras pessoas já têm um interesse sexual, às vezes, por você e você nem se aceita, você nem se conhece ainda. Então, é importante ensinar autoestima nesses momentos. Na verdade, desde a infância, para a pessoa entender que ela está passando por uma transição, que aquilo tudo passa, né? A mudança é a única constante e que, sim, ela pode passar por aquela fase de estranhamento e de não se aceitar ainda e que isso faz parte da vida também. E assim como a gente entra na senescência, quando a gente entra na senioridade, quando a gente começa a envelhecer e o nosso corpo começa a mudar também. E a gente vê tudo como negativo, a mudança como negativa, né? E a gente tem que entender que essas mudanças exigem adaptações e, inclusive, novos limites. Bom, vou trazer aqui alguns exemplos do que eu vi recentemente no consultório. Teve um caso muito interessante de erisipela. Não sei se vocês sabem o que é, mas erisipela é uma infecção bacteriana na pele. Então, normalmente é de membros inferiores, é o mais comum, pode acontecer em outros lugares, onde tem uma quebra da barreira, do limite de proteção do corpo, que é a pele, e essa bactéria entra pela pele e cai na corrente sanguínea. Então, ela infecta a pele, ela pode cair na corrente sanguínea e ela pode espalhar pelo corpo. E qual foi a questão dessa paciente? Uma mulher de 46 anos que estava com bolhas nos pés há alguns meses. Por quê? Atrito no calçado. Por quê? Atividade física intensa. E aí, ela fez uma atividade física exacerbada, exagerada, ela não tirou o fim de semana para descansar o corpo como ela normalmente fazia e caminhou, correu, fez coisas além do que estava acostumada e muita intensidade e a bolha aumentou e ficou muito dolorida. E o que ela fez? Ela foi lá e estourou a bolha. Então, uma pessoa jovem,
uma pessoa saudável, uma pessoa que não tinha diabetes, que não tinha pressão alta, que não tinha comorbidades, que estava com a imunidade em dia. E o que aconteceu? A bolha infectou. E aí a bolha começou a doer muito e de repente ela olhou para o pé dela e ela viu que a bolha, além da bolha estar inchada, ao redor estava inchado, o tornozelo já estava inchado e já tinha uma faixa vermelha subindo, que ia do calcanhar onde tinha a bolha, subindo pela perna, que era o trajeto da veia safena. Então, para quem tem varizes, às vezes precisa operar a veia safena. Então, o que aconteceu? Ela não respeitou o limite de descanso dela, ela não respeitou o limite físico dela, e aí ela foi lá e invadiu o próprio corpo dela, ela não respeitou a bolha que apareceu e falou assim, descanso, menos, troca de calçado, troca de atividade física, se respeita um pouco mais. E aí o que ela fez? Aí sim ela teve que fazer repouso. Por quê? Porque a pessoa aqui que vos fala acabou dando um susto nela, onde ela precisou entrar com antibiótico e repouso com a perna para cima. Então nada de atividade física, deitar com a perna para cima, a perna tem que ficar mais alta que o coração. Então para uma pessoa que não tem noção de quando se respeitar, quando descansar, para ela foi um choque. Então, é uma fonte de estresse não se respeitar. Um outro caso muito interessante foi um paciente que veio com muita coceira no corpo. E ele tinha coceira onde? Especialmente nos membros, braços e pernas, que são naturalmente os lugares mais secos do corpo. E qual era a causa da coceira dele? Insuficiência renal crônica. Então era um paciente que já tinha perdido a função dos rins, que já estava fazendo diálise e se coçando muito. E aí qual é a preocupação das pessoas? Que aquilo seja uma bactéria, que aquilo seja uma infecção, ou às vezes até a palavra câncer. As pessoas pensam muito nisso hoje em dia. Bom, e o que era? Na verdade, por causa da insuficiência renal, tem uma proteína que acaba sendo produzida pelo corpo e que vai lá e se deposita, ela acumula embaixo da pele e começa a coçar e coça muito. E nesse caso dele, ele desenvolveu um tipo de lesão que quanto mais você coça, mais lesão você produz. E fazia até lesões em linha, assim, então parecia quase um arranhão de gato. E aí, o que a gente tem que pensar aqui no limite? Limite de não ter cuidado da pressão, não ter cuidado do diabetes, de talvez ter comido demais durante a vida, de ter cedido à compulsão alimentar. Então, são coisas que a gente vai deixando para lá, vai racionalizando. Nós vamos chegar daqui a pouco na parte da psique, do limite. Vou falar disso de racionalização e de negação, de compulsão. E aí, a gente vai deixando o respeito por si próprio lá para trás e vai só exagerando e exigindo mais do nosso corpo e, claro, sobrecarregando mais o nosso emocional, e aí entra num círculo vicioso e uma coisa vai piorando a outra. Bom, terceiro caso, que é um caso dramático, que é um caso mais antigo, graças a Deus, eu não tenho visto muito mais, mas pessoas que cutucam muito espinha. Então, hoje em dia as pessoas não aceitam mais ter espinha e todo mundo quer tomar isotretinoína, né? Não vou falar a marca aqui para não ter conflito de interesse, mas as pessoas não aceitam mais ter espinha, todo mundo quer ter pele de filtro. Então, talvez tenha um lado bom porque as pessoas não se cutucam mais tanto. Existe uma área de perigo dentro do rosto que eu chamo de o triângulo das bermudas do nosso rosto. Então, imagina que é um triângulo invertido, a base do triângulo começando aqui acima dos olhos, na linha das sobrancelhas, e aí a parte mais fina vem até o queixo. Então, é um triângulo de ponta-cabeças. Essa região no centro do rosto é a região mais vascularizada. E aí toda a parte de vascularização que passa por aí, especialmente no nariz e ao redor dos olhos, vai para onde? Vai para dentro da cabeça, vai para dentro do nosso cérebro. Então toda vez que você cutuca o seu rosto com a sua mãozinha suja, você pode levar uma bactéria para dentro do cérebro. E eu vi caso de encefalite, gente que só descobriu que estava com a infecção porque estava convulsionando em casa. Um adolescente, os pais levaram para um hospital e quando nós vimos o rosto todo infeccionado, nós já imaginamos que a porta de entrada dessa encefalite deva ter sido acne. Um rapaz jovem, um rapaz saudável, se recuperou super bem, mas precisou ser entubado, precisou colher líquor, precisou ficar internado na UTI e demorou 3 semanas para poder desentubar e tirar toda a sedação, porque toda a parte neurológica dele ficou completamente instável durante todo esse tempo. E aí, quando ele acordou, ele falou que sim, que ele cutucava muito as espinhas dele, especialmente para as pessoas que gostam de se furar com agulha de costura em casa.
Gente, isso é tão comum e isso é tão perigoso. Não façam isso. Porque, passei álcool. Não tá estéril. Não tá estéril. E aí você leva uma coisa até numa profundidade maior do que se você cutucasse só com a mão. Então vejam que quando nós não respeitamos o nosso limite cutâneo, nosso limite físico, olha quantas coisas podem acontecer. Bom, agora nós vamos falar da parte psicossomática, né? Vamos falar da psique, vamos falar da parte mental. Então, para quem está chegando no programa agora, muito prazer, meu nome é Paula Sen Lopes, eu sou dermatologista e hoje o tema é: será que você respeita os seus limites? Então, agora na primeira parte do programa eu estava falando da importância de você cuidar da sua saúde, respeitar o seu tempo de descanso, respeitar os sinais que seu corpo traz, os sinais físicos. Se a gente ignora os sinais físicos, quem dera as nossas emoções, não é verdade? Bom, vamos falar agora da parte da alma, que é a parte emocional e a parte mental, o nosso racional, o nosso raciocínio lógico. Bom, como é que eu sei que eu estou me desrespeitando? Às vezes a nossa mente quer nos proteger de alguma coisa que ela interpreta como sendo ruim. Então, a depender da criação que você teve, a depender do ambiente onde você cresceu, a depender dos traumas que você passou na vida, você pode ter um cérebro adaptado, que é uma reação que chama de luta ou fuga. Tudo ele vai interpretar como sendo algo perigoso para ele, como você correndo um risco de vida, como sendo uma coisa danosa para a sua saúde e para o seu corpo. E aí a nossa mente faz o quê? Ela tenta colocar perigo em tudo, baseado no passado. Como que é uma forma da gente distinguir o que é só medo do que é realmente uma coisa danosa? Vamos tirar um pouco só do que é do trauma, do que realmente está acontecendo agora. Observar as reações do nosso corpo. Exemplo. Você entra num ambiente, você sente a garganta fechar. O ambiente é esquisito e você nem conversou com ninguém e não aconteceu nada. Você sente uma dor de estômago. Você sente a mandíbula mais pesada, como se você estivesse tentando mastigar os seus próprios dentes. Você fecha as mãos. Você contrai o ombro, você levanta o ombro assim, tentando trazer o ombro aqui perto da orelha e você fica com aquela dor no pescoço. Tem gente que tem dor de barriga. Tem uma conhecida que ela somatiza super rápido, ela tem que ir rápido ao banheiro, ela tem diarreia quando ela entra em algum ambiente de conflito. Ela absorve aquela energia de uma forma que ela precisa correr ao banheiro. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que sente cólica, tem gente que sente falta de ar. Então, quando a gente entra numa situação que é emocionalmente desconfortável, a primeira reação do nosso cérebro é falar assim: para com isso que isso é frescura. Você tá com frescura, continua aí, que é bobeira, aguenta e vamos lá, seja forte. Só que quando a gente começa a ter essas sensações repetidamente, quando a gente começa a ter essas ações do corpo tentando nos mostrar e a gente ignora, o que acontece? Essa energia começa a condensar, essa energia começa a cristalizar, essa energia começa a se depositar, normalmente nos órgãos que estão mais frágeis. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Você está num ambiente de trabalho extremamente desafiador. Você está num ambiente de trabalho onde você se sente desconfortável o tempo todo. Você está num ambiente de trabalho onde você se sente fisicamente mal. Pode ser que a sua mente esteja pregando algum susto em você para que você se sinta mal e você não queira mais ficar ali para provocar a fuga? Pode, mas confie nas sensações que o seu corpo traz. Então você chega no ambiente, a voz trava, você não consegue falar. Você está tentando fugir daquilo, você não quer enfrentar aquela situação. Você começa a transpirar. Você começa a ter uma batedeira no peito. Você começa a ficar ofegante. A boca seca. São sinais muito comuns
de desconforto emocional importante que às vezes a gente não repara e que a gente acha que é frescura e tem que deixar para lá, e o corpo está traduzindo esses sinais. Nem tudo passa direto pela razão, gente. Na verdade, o corpo emocional, ele tem uma substância, ele tem uma área do cérebro mais antiga que chama amígdala. A amígdala é o mesmo centro que os animais têm para interpretar as emoções, que é o centro de luta ou fuga, e ele guarda aquilo para tentar te proteger do futuro. Quando a gente vai crescendo, a gente tem a opção de aprender com esses sinais para que as coisas não sejam tão angustiantes e tão desgastantes. Por quê? Porque quando a gente opta, mesmo que seja inconscientemente, mesmo que seja só no automático para sobreviver, deixar para lá porque eu preciso estar nesse emprego, porque eu preciso estar com essa pessoa, eu dependo de alguma situação, o que acontece? A gente vai repetindo as situações. E a vida traz o quê? A vida é perfeita, ela vai trazer situações cada vez mais desconfortáveis e desafiadoras para ver se você acorda. Quem nunca repetiu o ciclo? Quem nunca repetiu o padrão? Quem nunca se sentiu desconfortável com pessoas de estilos semelhantes? Você troca de CPF, mas você não troca de ambiente. Entendem? As pessoas com quem você acaba convivendo acabam tendo o mesmo tipo de personalidade. E aí, o que é interessante a gente pensar, né? Os nossos chakras são centros de energia. Vamos falar do chakra laríngeo, que é o chakra que está aqui na região da garganta, que é o chakra responsável pela comunicação. Então, tudo que eu recebo do meu chakra coronário, do meu mundo espiritual, eu metabolizo no meu chakra frontal, metabolizo no meu cardíaco e eu expresso com o meu laríngeo. Quando a minha expressão está obstruída, quando a minha expressão está prejudicada, que seja por questões emocionais, por exemplo, o que acontece? Aquilo que é energia e que deveria ser condensado em fala, acaba sendo mais condensado e cristalizado numa estrutura física que se chama tireoide. Você pode ter um hipotireoidismo, você pode ter uma tireoidite autoimune, você pode ter um câncer de tireoide. Você pode ter alterações da sua laringe, da sua faringe, das suas cordas vocais. Quem aqui nunca ouviu falar em pólipos de cordas vocais? A pessoa vai ficando mais rouca com o tempo e de repente ela vai descobrir, vai fazer um exame, ela tá cheio de nódulo, tá cheio de bolinha, tá cheio de coisinha pendurada na corda vocal, a corda vocal já não fecha mais, então ela obstrui a passagem desse ar e desse som. Vamos pensar em outros chakras, vamos falar do chakra esplênico? O chakra esplênico, ele é responsável pela parte digestória, ele é responsável pela parte reprodutora. Quem já ouviu aqui falar de talvez uma energia condensada em endometriose, que é um sangue acumulado, é o sangue menstrual acumulado não só no útero, às vezes ele cai dentro da cavidade abdominal, então tem gente que tem grudado nos intestinos, tem gente que tem na área dos ovários, tem gente que tem ali ao redor da bexiga, dos rins. E aí o que precisa fazer? Tomar hormônio, fazer cirurgia? Você pode ter crise de abdômen agudo porque esse sangue infectou, porque essa região inflamou. Então, o chakra que deveria estar responsável pela parte digestória e pela parte sexual pode estar com as energias obstruídas por toda essa questão emocional que a gente vai ignorando ao longo da vida. Observem o corpo. Toda vez que a gente sente medo, esse medo pode se manifestar como luta ou como fuga. A luta, você quer ganhar o argumento, você quer mandar o outro calar a boca, você quer voar no pescoço, você quer sentar porrada no campeão ou na campeã. A fuga pode ser ficar quieto, travar a fala, a boca secar, não vir nenhuma palavra na tua cabeça, ou você ficar se desculpando o tempo todo por uma coisa que às vezes você não fez, ou ainda você começar a concordar com a pessoa porque você simplesmente quer evitar e fugir daquele conflito. Então, além de você ter medo da situação, você tem medo do conflito também. Observem o coração. Tá pulando? Tá saindo pela boca?
Você está ofegante, a garganta está seca, você não está conseguindo falar, está apertando a garganta, deu dor de barriga, observem o corpo. E aí o que é legal? Você pode não saber exatamente o que você está pensando, mas se você começar a observar o corpo, você vai ver que você está desconfortável e a próxima pergunta é, estou desconfortável com o quê? Estou desconfortável com quem? Aí a gente começa o processo de autoconhecimento, aí a gente começa o processo de amadurecimento, observando o corpo. São sinais mais simples da gente entender. A gente já quer nascer igual Freud, igual Jung, não dá. Nem eles começaram já sabendo tudo, tá? E aí vem a parte da espiritualidade, nosso corpo espiritual. Quando eu não respeito os meus valores que já vieram comigo de outras vidas, que já vêm de uma sabedoria, que já vem do Akasha, o que é que eu faço? Eu me meto em fria, eu começo a andar com pessoas que têm valores completamente diferentes dos meus. Eu namorei um homem que gritava com a filha dele. Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que grita com a filha, gente? Eu não concordo com isso, eu acho completamente desnecessário berrar com uma criança, com um adolescente. Aquilo feria os meus valores e isso fere não só o meu corpo emocional, mas fere o meu corpo espiritual, porque eu estou dizendo não para mim, para poder tolerar uma situação com a qual eu não concordo. Eu vou frequentar uma igreja sendo que eu não gosto de igreja, eu vou frequentar um outro lugar que faz mais sentido para mim. Conheço gente que não se deu bem no candomblé, que tinha diarreia no candomblé, que se dava melhor no espiritismo. Conheço gente que se dá melhor na Umbanda do que na igreja católica. Tá errado? Não tá errado, mas a pessoa aprendeu a observar o próprio corpo, aprendeu a observar como ela se sentia e ela escolheu o lugar que seja mais adequado para ela. Quando a gente faz uma escolha consciente, é muito mais fácil de sustentar a longo prazo. Quando eu faço uma escolha consciente por mim, estamos no caminho. Quando eu faço uma escolha para agradar o outro, eu estou fugindo do meu caminho. Nossa maior obrigação é cuidar cada um de si mesmo. Todo momento que eu deixo de escolher a mim para escolher o outro, eu estou saindo do meu propósito. Quer dizer que eu tenho que dar uma banana para a galera e fazer só o que eu quero? Não necessariamente. Todos vamos evoluir individualmente e coletivamente. Ninguém vai chegar no nirvana, ninguém vai chegar no céu sozinho. Mas o aprender a se respeitar é uma coisa relativamente nova. Porque a gente viveu uma vida para produzir, para ganhar dinheiro, para sobreviver. E graças a Deus vivemos uma fase de mais abundância, onde a gente pode agora olhar para a parte emocional e para a parte espiritual. Eu estava lendo ontem o Evangelho segundo o Espiritismo e ele fala uma frase assim, você tem que viver pensando no futuro. E aí você olha o budismo falando que você tem que viver pensando no presente. Bom, viver o presente, por exemplo, é se observar. E viver o futuro é você pensar em que pessoa você quer ser, como você quer se sentir. Se hoje você fica muito angustiado, talvez você queira se sentir em paz. Doutora Paula Cian Lopes aqui, dermatologista, escritora e cutucadora pessoal de todas as feridas de vocês, trazendo questões para vocês pensarem a semana toda. Sigam nos canais Pele com Alma, um beijo para vocês e boa semana. Tchau, tchau. A Vibe Mundial.